Bom, vamos começando aí então. Deixa eu colocar para gravar aqui. Ué. Aí, agora tá gravando. Gente, então, muito bom dia. Vamos começar então essa nossa aula aqui, né, de matemática financeira, tá certo? Aqui a gente vai falar de juros simples, né? E alguns exercícios, né, que vão envolver aí um cálculo de porcentagem, né? E também vão envolver aí a fórmula, né, de juros simples, ok? Eu vou desenvolver aqui todos os raciocínios, né, todas as ideias, tá certo? Desse tipo de juros, né? E aí, então, a gente tinha feito uma aula de porcentagem, certo? A gente viu lá, né? Aumento percentual, redução percentual, tá joia? E aquela ideia a gente vai usar mais na parte de juros compostos, tá? Aqui vai ser um cálculo um pouquinho mais básico, né? Um pouquinho mais tranquilo. Mas digo a vocês que quando o vestibular decide cobrar, né, a matemática financeira, né? Tudo bem, existem algumas ideias da matemática financeira que são cobradas, né? Como, por exemplo, aquelas ideias de exercícios, né? Lucro, venda, né? Isso é uma ideia já da matemática financeira, né? De certa forma. E geralmente isso vai estar associado com funções, né? Tá certo? Mas existe um mundo próprio aí da matemática financeira, né? Que sempre cai nas provas, né? Do Enem também, de vez em quando aparece no Enem, tá certo? Que é esse conteúdo de juros, né? E quando a gente tem o estudo de juros, né? Nós temos aí o caso de juros simples, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, certo? E nós temos também o caso de juros compostos, né? Juros compostos. Tá. Bom, com certeza, né, galera? Com certeza, né? Quando você falar em juros, né? Na vida real, né? A aplicação que mais existe aí na vida real, digamos assim, né? Assim, 99% dos casos, é o caso de juros compostos, né? Tá certo? Se você decidir, né, aplicar o seu dinheiro, né, numa poupança, por exemplo, né, isso vai render aí em juros compostos, né? Se você quiser comprar um carro, né, e financiar, né, eles vão cobrar de você, aí, claro, em juros compostos, né? Tá certo? Mas juros simples existe na teoria, existe nos livros, existe nas provas, né? O nosso principal foco aqui. As questões acontecem nas provas, tá certo? E é um caso bem simples de se entender, beleza? Mas eu queria fazer, antes de só assim apresentar a fórmula e sair resolvendo o exercício, né? Queria apresentar a ideia de como funciona o crescimento em juros simples. E a gente até vai entender como seria a ideia do funcionamento em juros compostos e a diferença de um para o outro. Apesar de não me aprofundar hoje em juros compostos, você já vai saber ali onde é que está a diferença, tá certo? Desse tipo de juros, ok? Então, vamos falar aqui, então, do juro simples, tá? Nessa aula de hoje, eu vou montar aqui para você, né, como funciona esse sistema de aplicação em juros simples, beleza? E aí, depois a gente vai encontrar as fórmulas, tá? Então, seria como se a gente deduzisse as fórmulas de juros simples, tá? Mas, assim, é para você entender o funcionamento, beleza? Então, vamos nessa, então, ó. Nessa aula de hoje, nós vamos falar aqui do caso de juros simples, né? Então, queria que você copiasse, galera, né? Pode ser em alguma folha, né? Ou junto com essa lista aí de exercícios que eu enviei também, tá certo? Vamos entender aqui um processo de aplicação, tá? Aplicação em juros simples, beleza? Para a gente entender certinho, tá? Então, como é que funciona aqui nessa aplicação em juros simples? Vai funcionar assim, gente. Olha lá. Bom, aqui na matemática financeira a gente tem alguns termos, né, que a gente utiliza, certo? Então, pessoal, quando eu escrever a letra C, né, vai ter alguém que não está acostumado com a matemática financeira, C é capital, tá joia? C é capital, né, significa aí o capital inicial, né, o dinheiro aplicado inicialmente, a questão pode falar, né, a aplicação, então, é o capital inicial, tá joia? É o dinheiro que você coloca inicialmente, tá certo? Para uma aplicação financeira, beleza? O dinheiro aplicado inicialmente, capital inicial, beleza? Então, vamos supor que você aplique lá R$ 100, né? R$ 100, tá certo? No regime de juros simples, ok? Existirá também, moçada, né? Ó,
o que a gente chama de taxa, tá certo? O I é o que a gente chama de taxa. E essa taxa sempre é dada em porcentagem, tá certo? Sempre é dada em porcentagem. E aqui eu vou colocar uma taxa de 10% ao mês, tá? Então, só para você entender, ó, quando a gente fala aqui, né, desse estudo de juros, isso vai depender de uma taxa, tá certo? Essa taxa, né? O exercício pode perguntar a taxa para você, né? Mas ele vai ter que te dar outras informações. Ele pode te dar essa taxa, né, e cobrar de você, né, alguma coisa sobre esse tipo de juros, tá? E essa taxa, pessoal, no caso de juros simples, tá certo? Essa taxa é aplicada somente em cima do capital inicial. E essa taxa sempre é aplicada em cima do capital inicial. Beleza? Você já vai entender. Olha só. Vamos supor que no dia 1/1, você foi lá e aplicou, então, né, esses R$100, tá certo? Pronto. No dia 1º de janeiro, você aplicou os R$100. E aí, como é que funciona aqui o juros simples, né? É bem simples, gente, é bem simples, olha só. Passou um mês, ou seja, 1/2, né? Essa taxa em porcentagem, 10% ao mês, é aplicada em cima desse capital. E sempre é em cima dele, né? Então, se você calcular, galera, né? 10% de 100, tá certo? Isso vai ser igual a R$10. Ah, Zaquini, então no regime de juros simples, sempre é R$10 a mais que eu ganho? Sempre é R$10 a mais que você ganha, em juros simples, né? Então, vamos ver se você está entendendo, ó. R$100 no dia 1/1. Passou um mês. Ah, é mais 10? É mais 10. Sempre é 10% de 100. Então, agora você tem 110. Pronto, né? 110. Daqui, se passar mais um mês, cara, ó, passou mais um mês, aí é 10% do capital inicial. Em juros simples, sim. Você vem para 120. Ah, daqui, passou mais um mês. Exatamente, ó. Mais R$10. 130. E por aí vai, né? E por aí vai. Então, entenda o seguinte, ó. E por aí vai. No caso de juros simples, sempre você vai aplicar a taxa, que é a porcentagem, em cima do capital inicial. E só uma vez. Sempre você vai ganhar a mesma coisa, né? Sempre você vai ganhar, ó, mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10. Pronto, é isso. Beleza? Pronto, ó. Vamos começar a entender, então, ó, né? Por que a gente usa a fórmula, né? Por que a gente usa a fórmula aqui em juros simples? Vamos entender. Galera, vamos supor que eu quero saber, né? Eu quero saber sobre esse mês de maio aqui, né? Eu quero entender o que aconteceu nesse mês de maio. Bom, em primeiro lugar, nesse mês de maio, né? Passaram-se quantos meses, ó? Passou um mês, mais um e mais um mês, certo? Então, passaram-se aí 4 meses, certo? Passaram-se um tempo de 4 meses, né? Pronto, passaram-se 4 meses. O que aconteceu aqui nesse... Deixa eu só ver aqui. Isso. Nesse caso aqui, juro 10% ao mês. Aham. Exato. Tá? Beleza? Só para a gente entender o funcionamento. Aí eu vou chegar nas fórmulas. Beleza? Ok? Então, beleza. Aí tá. Tá aí, né? Galera, vamos lá. Vamos entender aqui o que aconteceu. Ó, você aplicou inicialmente R$100. E depois de 4 meses, você recolheu 140. Tá joia? Então, eu vou começar a dar nome para essas coisas, tá? Esse valor R$100 é o seu capital. É o dinheiro que foi aplicado inicialmente. Esse 140 é o que você recolhe no final dessa aplicação. O que você recolhe no final da aplicação, o total que você acumulou, galera, tá? Isso aqui se chama montante, tá? Montante é o que você recolheu no final da aplicação. 140, certo? Bom, o que rende, o que você ganhou a mais, o que rendeu foi os juros. E aqui no sistema de juros simples, certo?
O que rendeu? Quanto você ganhou a mais no total, né? Quanto você ganhou a mais? Você ganhou, claro, 40 a mais, certo? Você ganhou 40 reais. Chegou com 100, sacou 140, rendeu um juros de 40 reais nessa sua aplicação. Então, esse seria o juros, ok? Que você ganhou, 40 reais. E aí surge a primeira fórmula, né? Que é uma fórmula bem intuitiva, né? Olha só a primeira fórmula que você vai entender aqui. Montante é capital mais juros, certo? Montante é capital mais juros. Aqui, o que significa montante? Montante é o que você recolhe no final da aplicação, certo? Montante é o que você recolhe no final da aplicação. Capital é o que você aplicou inicialmente. Juros é quanto isso rendeu. Juros é quanto isso rendeu. Pronto. Zaquini, ó, mas tem uma fórmula, existe uma fórmula para a gente encontrar o valor desses juros, não existe? Existe uma fórmula para você encontrar o valor desses juros, tá certo? E esses juros deu um total de 40 reais, né? E esses juros deu um total de 40 reais, tá certo? Vamos lá. Galera, essa fórmula, né, dos juros, aqui, mais uma vez, em juros simples, essa fórmula dos juros pode ser calculada assim, ó, CIT, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? Lembrando, galera, que essa taxa já é em porcentagem, tá, gente? Então, a fórmula correta, galera, tá? Deve ser assim, viu? Porque esse I já tem unidade em porcentagem, tá bom? Então, JCIT, né? Vamos entender, ó. Então, os juros aqui significa que é o seguinte, é o capital que foi 100, aplicado a taxa de 10%, certo? Então, até aqui, o que aconteceu, ó? Você está falando para mim, Zaquini, o juros é 10, Mas quantas vezes aconteceu esses juros, ó? Quantas vezes aconteceu esses juros? Ah, 4 vezes, né? Porque passaram-se 4 meses. Por isso que eu tenho que multiplicar o capital vezes a taxa. Pronto. Seria esses juros de 10 reais. Quantas vezes aconteceu? 4 meses se passaram. Então, por isso, eu multiplico pelo tempo vezes 4. Olha lá, então. Se eu calcular JCIT, eu encontro o valor de 40 reais. Certo? Então, juros simples funciona assim. CIT, capital vezes a taxa. Eu encontrar esse valor que eu ganho a cada mês. Vezes o tempo em meses, né? Vezes o tempo em meses. Passaram-se 4 meses, então vezes 4. Encontrei os juros. Perfeito? Galera, aqui é no sistema de juros simples, né? Isso aqui é no sistema de juros simples, certo? No sistema de juros simples vai ser assim. Beleza? Uma observação você precisa anotar aí. Né? Olha lá. I, que é a taxa, IT, que é o tempo, devem concordar. Ah, como assim devem concordar, né? Nós vamos fazer exercícios, né? Onde a taxa e o tempo não vão concordar, tá? Como assim não vão concordar, né? Por exemplo, a taxa vai ser ao ano e o tempo está em meses. Ou o contrário, né? A taxa é ao mês e o tempo está em anos, tá certo? Então, a gente vai ter que fazer, né, uma mudança aí, tá? De unidade, tá certo? Mas para você aplicar a fórmula, igual eu apliquei aqui, eu fiz ao mês. E a taxa era ao mês. Então, aqui está concordando, né? Bateu certinho, tá? Zaquini, em juros simples, a gente tem essas duas fórmulas. Isso. Em juros simples, nós temos aí essas duas fórmulas, ok? Montante é capital mais juros. Olha como é bem intuitivo, né? O que você recolheu é o que você aplicou, mais o quanto rendeu. E se você quiser calcular os juros, aí é JCIT. Capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Eu podia aplicar isso, gente, para qualquer mês aqui da minha aplicação, entende? Sempre funciona assim o juros simples, né? E assim, para a gente não ficar fazendo isso aqui, imagina, se ele perguntar daqui 10 meses, né? Para você não ficar fazendo isso aqui, galera, é por isso que existem as fórmulas, então. Beleza?
Por isso que você simplesmente vai aplicar as fórmulas, tá certo? Não vai fugir dessa ideia, tá, moçada? E de tomar um cuidado com a transformação das unidades, beleza? Juros simples é bem mais simples mesmo, né? Que o caso de juros compostos, tá certo? Todo mundo conseguiu pegar bem, pessoal, a ideia? Talvez você nem precisava entender, né? Mas faz bem, sabe, entender a ideia. E aí reconhecer a aplicação dessas duas fórmulas. Tudo tranquilo aí? Tudo certo aí? Beleza? Tudo ok, né? Tá. Deixa eu te explicar uma coisa que a gente não vai praticar hoje, mas é só para você entender, né? Vou te explicar uma coisa que a gente não vai praticar hoje, mas é só para você entender. Você percebe que aqui eu apliquei essa taxa em porcentagem só no capital inicial. E aí vai somando o mesmo valor. Zaquini, ó, isso aqui, né, para quem sabe, é como se fosse uma progressão aritmética, vai somando o mesmo valor. É como se fosse uma progressão aritmética, né? Zaquini, esse crescimento a gente chama de crescimento constante. Crescimento constante. Sempre cresce igual. Se sempre cresce igual, galera, eu já vou te mostrar daqui a pouquinho, tá? Mas esse crescimento no gráfico seria o crescimento linear. Como se fosse uma função do primeiro grau. Já vou mostrar isso para você aqui também, tá? E isso é o juro simples, né? É um crescimento constante e cresce linearmente, como se fosse uma função do primeiro grau. Uma PA cresce linearmente, cresce com crescimento constante, né? É só para você entender, ó, em aulas futuras, né, eu vou explicar, vou fazer a mesma coisa com juros compostos, tá? Mas uma diferença existiria aqui, se eu aplicasse essa porcentagem, em vez de aplicar essa porcentagem só no capital inicial, que é aqui onde eu circulei de vermelho, eu poderia ficar aplicando essa porcentagem em cima do último valor, ou seja, em cima do 110. Aí ia dar um outro valor. Aplicava 10% em cima desse último valor, ia dar outro valor. Aplicava 10% em cima desse último valor, aplicava 10% em cima desse último valor. Aí, quando eu aplico a taxa, que é a porcentagem, em cima do último montante, né? Porque esses são os montantes, certo? É isso que eu consigo em cada mês. Se eu aplicasse a porcentagem em cima do último montante, aí isso se tornaria o caso de juros compostos, que a gente vai ver depois, tá? E aí esse crescimento, ele ia ser acelerado. A curva seria um crescimento, né? Uma curva acelerada, né? Um crescimento exponencial, tá certo? De acordo com uma progressão geométrica, né? A gente vai conhecer isso aí mais para frente, tá? Só para você entender que a diferença seria essa, né? Então, o juros simples é bem mais simples, né? É só aplicar a taxa em cima do capital inicial. Isso. E aí sempre você vai ganhando a mesma coisa. Essa é a ideia. E com essa ideia, a gente entende que o montante, que é o que você tem em qualquer mês, que é a questão pedir, é o valor do capital mais o quanto rendeu. É o valor do capital mais o quanto rendeu, que é os juros. Tá certo? E essa fórmula, gente, montante é capital mais juros, essa fórmula, ela não é só de juros simples. Essa é uma fórmula da matemática financeira. É intuitiva essa fórmula, né? O que você recolhe no final de uma aplicação é o que você aplicou inicialmente, mais o quanto rendeu. Essa fórmula eu vou usar também em juros compostos, tá? O que você recolhe é o que você aplicou, mais o quanto rendeu. Agora, o quanto rendeu, esses juros, né? Só em juros simples eu posso calcular J-CIT, tá? Então, essa fórmula, ela é só de juros simples, beleza? Essa fórmula é só de juros simples, tá certo? Esse J-CIT eu só posso calcular nesse esquema. Vamos entender por quê, né? Porque é só nesse esquema que é sempre mais 10, entende? É só nesse esquema de juros simples. Então, essa fórmula, né? Eu fiz assim, esse 10 aconteceu 4 vezes, né? Isso eu só posso fazer no caso de juros simples, tá? Pronto, ó. Esse aqui é o funcionamento de juros simples e essas são as duas fórmulas que você vai usar, né? Vamos só ver um último tópico aqui de juros simples, uma última teoria, e a gente começa a aplicar isso nos exercícios, né? Você vai ver que isso, tá certo?
apesar de que eu coloquei algumas questões aí na lista, que são umas questões que têm algumas ideias diferentes, né? A gente vai fazer aqui algumas questões bem interessantes, tá? Vamos lá, então. Uma última teoria, rapidinho, para você deixar copiado aí. Galera, é possível, né? O que eu vou te mostrar aqui? Vou mostrar o seguinte, ó. É possível você querer juntar essas duas fórmulas. Dá para fazer isso, né? Tá vendo que tem um J lá em cima de juros e aqui tem um J de juros aqui embaixo. Então, só para você conhecer que, assim, às vezes a questão apresenta, assim, né? Com as duas fórmulas juntas, tá? Já vi que eles estão fazendo isso, né? Se você quiser usar também, o que eu vou te mostrar, pode usar. As aqui eu gosto de usar separado. Pode usar separado também, né? Pode usar separado também, tá? Então, eu vou te mostrar o que acontece se você unir essas duas fórmulas, certo? Dá para fazer isso. E vai ser até interessante, porque aí eu vou montar a função do primeiro grau, que é, tá? Antes de eu apagar esse quadro, só quero que você entenda uma coisa que eu já vi cair em prova teórica, né? Como uma teoria. Galera, no primeiro mês, só olha aqui rapidinho, ó. No primeiro mês, essa taxa em porcentagem vai ser aplicada no capital inicial, certo? No primeiro mês, a taxa é aplicada no capital inicial. Não tem onde... É aqui, né? Só pode ser aqui, entende? Se fosse juros simples ou juros compostos, de qualquer jeito, no primeiro mês, aqui, se fosse em ano, então no primeiro ano. Então, eu vou falar a palavra correta, né? No primeiro período, no T igual a 1, seja juros simples ou seja juros compostos, no seu exercício, no T igual a 1, essa porcentagem é aplicada no capital inicial. No juros simples, vai ser sempre aqui no capital inicial. Nos juros compostos, é em relação ao último montante. Mas o último montante, no primeiro mês, é o capital inicial, entende? Então, para o período T igual a 1, não faria diferença, galera, juros simples e juros compostos. Para o T igual a 1, período igual a 1. O resto, tudo vai mudar, entende? Mas no T igual a 1, olha, no juros simples, sempre é aplicado aqui no capital inicial. Beleza? Nos juros compostos, aqui, essa taxa em porcentagem é aplicada no último montante. Tá, mas quando passou o T igual a 1, vai ser aplicado no capital inicial, não tinha jeito, né? Então, o T igual a 1, galera, não faz diferença se você quiser calcular e usar a fórmula de juros simples ou de juros compostos, vai ser igual. Mas a partir daqui, aí vai mudar tudo, beleza? Aí a partir daqui vai mudar tudo, tá? Eu vi uma questão teórica, tá, gente, que falou isso aí. E aí, se você... A resolução era essa. Ele jogava na fórmula T igual a 1 nas duas fórmulas. Juros simples e juros compostos. Encontrava o mesmo resultado. Mas era um pouco... Não precisava, né? Você podia entender. E juros simples sempre é aplicado aqui. E juros compostos é no último montante. E no primeiro mês, o capital inicial é o último montante. Beleza? Acho que vale a pena pensar isso, né? Vamos lá, então. O que você vai fazer isso aqui agora, né? Eu vou juntar aquelas duas fórmulas, tá, gente? Para você ver que isso é possível de acontecer, né? Tá certo? E aí a gente já vai resolver exercícios, tá? Então vamos nessa aí. Zaquinho, ó, então assim, na matemática financeira em geral, né? Montante é o que você recolhe no final de tudo, né? Isso é o capital, que é o valor aplicado inicialmente, tá certo? Mais os juros, que é o que rendeu, é o que rende, tá? Em juros simples, o cálculo desses juros funciona assim, ó, J-CIT. Então, daqui, ó, eu posso fazer o seguinte, cara, né? Eu posso trocar no lugar desse J, né, o CIT. Posso trocar no lugar desse J, o CIT. Porque aqui em juros simples, o cálculo dos juros é capital vezes taxa vezes o tempo. Certinho. Então, galera, ó, vou deixar assim mesmo, ó. Há quem tire o sem evidência, né? Vamos mostrar tudo assim. Vou mostrar tudo, ó. Há quem tire o sem evidência. Tirou o sem evidência, certo? Ficaria essa expressão. Beleza. Tirou o sem evidência, né? Ficaria essa expressão. É possível acontecer isso, tá?
Vamos entender uma coisinha aqui, ó. Essa expressão que eu coloco aqui, ela pode ser associada com uma função do primeiro grau, que a gente já estudou, né? Quer ver só? Se eu fizesse um gráfico assim, ó. Se eu fizesse um gráfico assim, vamos lá. Tá aparecendo tudo? Tá. Montante em relação ao tempo. Tá? Montante em relação ao tempo. Bom, Zaquini, se o tempo for zero, se o t for zero, ó, olha aqui, ó, o t igual a zero. Aí cancelou isso aqui. Se o t for zero, cancelou isso aqui. Então, o montante começa onde? Ah, o montante começa, ó, no capital inicial. Mais uma vez, ó, quando o t vale zero, se o t for zero, aí começou um montante igual ao c. Certo? Seria o coeficiente b da função no primeiro grau, não é? O corte no eixo y. O número sozinho. O número que não acompanha a variável da função. Porque a variável da função seria o t. Como se o t fosse o x, né? Como se o t fosse o x. Então, esse seria o coeficiente b, ó, o corte no eixo y, onde começa, quando o t vale zero. Tá. E aí, galera, isso vai seguir um crescimento linear, tá joia? Porque isso é uma função do primeiro grau. Não tem nada aqui ao quadrado, entende? Não tem nenhuma exponencial aqui, não tem nenhum log aqui, entendeu? Tudo, né, em relação a termos do primeiro grau aqui, né? Não tem nada elevado a nada aqui, entende? E aí, esse é o crescimento, tá, galera? Em juros simples. É como se esse C vezes I aqui, ó, fosse o coeficiente A da sua função do primeiro grau, que acompanha a variável AX, mais o B, né? Como se esse termo aqui fosse o termo independente, um número sozinho, que é onde cruza o eixo Y, certo? Pronto, ó. Seria esse aqui um gráfico, tá? De juros simples, beleza? Raríssimas vezes eu vi alguma questão mostrar isso, mas queria que você entendesse, tá? Esse crescimento em juros simples, eu acho que eu já até devo ter comentado com vocês, né? Mas isso aqui, pessoal, é uma função do primeiro grau, né? Isso seria um crescimento em TA também, em progressão aritmética, juros simples, tá certo? É essa reta, né? Como se fosse uma função afim, beleza? Começa no capital inicial e vai aumentando, né? Quando o t vale zero, começa no C. Pronto. Montante em função do tempo. Seria isso aqui. Que, no fundo, né, matematicamente, não passaria de uma função do primeiro grau. Beleza? Tranquilos? E aí, isso é tudo, né? Isso é tudo sobre a teoria de juros simples. Tá certo? Nem acho que vão cobrar isso aqui de você, né? Mas assim, é para você entender, sabe? Para você entender, né? Vamos lá, então. Vamos começar agora, gente, a nossa listinha, tá? Você vai ver que, né, algumas até vão ser mais tranquilas do que parecem. Mas eu tenho alguns problemas curiosos aqui que você precisaria conhecer, tá? Eu vou começar pela questão 1 mesmo, porque é uma questão de aplicação simples, né? Tá? É uma questão de aplicação simples ali, beleza? Para a gente começar, beleza? Questão 1, então, UPE 2018. Vamos pegar a listinha ali, tá joia? Vamos pegar a listinha ali. UPE 2018, tá? Galera, uma coisa que sempre vai ajudar em qualquer exercício de matemática financeira, tá? É você anotar os dados, cara, sabe? Anota os dados, né? Na questão, já anota os dados ali, porque aí sempre você bate o olho, aí você fala, puxa, faltou o I, ou faltou o T, ou faltou o M, entende? Aí você lembra da fórmula e geralmente você já resolve quase de imediato. Você sabe qual fórmula você vai aplicar quase de imediato, tá? Sempre vai ajudar a fazer isso, viu? Beleza? Então vamos lá. Questão 1 da nossa listinha, beleza? Ó, vou deixar essas duas fórmulas aqui, tá? As aqui eu gosto de usar tudo junto. Pode ser, pode ser. Eu vou usar sim, separadinho mesmo, tá? Beleza? Mas saiba que dá para fazer isso, né? Se você quiser. Ok? Vamos nessa então. Questão 1, gente. Pega ali para mim. Eita, por 2 segundos eu achei que eu não tinha clicado em gravar a aula, velho. Agora que eu vi, tá gravando sim. Rapaz, que susto, hein? Vai lá. Questão 1, olha lá. Diante da crise que o país atravessava,
Uma financeira oferece empréstimos a servidores públicos, cobrando apenas juros simples. Moçada, lembrei de uma coisa aqui. Tem questão que fala assim, ó, regime de capitalização simples. É juros simples. Regime de capitalização composta. Aí é juros compostos. Tá? Regime de capitalização é o sinônimo aí, tá? Desse crescimento, né? Em juros, tá certo? Rendimento, né? Tá? Se uma pessoa retirar R$ 8.000 nessa financeira, a taxa de juro de 16% ao ano, quanto tempo levará para pagar o montante de 8.320, tá? E aí, eu já coloquei a primeira questão com as alternativas em meses, né? Eu vou fazer uma observaçãozinha já nesse exercício, tá, gente? Ele é básico, mas tem uma observaçãozinha, né? Vamos lá. Galera, nessa questão 1 aí, ó, vamos botar aí, nesse exercício 1, o que está acontecendo, né? Existe aí uma financeira, né, que faz empréstimo, né? Oferece dinheiro para as pessoas ali. Aí a pessoa foi lá e pegou 8.000. Nessa financeira, ela funciona com a taxa de juros de 16% ao ano, tá? Aí, gente, né, não sei se eu comentei, desculpa se eu não comentei. A ao ano, a M ao mês. Eu já vi questão falar AB, ao bimestre, mas ela explicou, né? Ao bimestre. Deve existir ao semestre também, tá? É só para a gente entender que a taxa, ela tem porcentagem, mas ela tem uma unidade de tempo, ao ano, tá? 16% ao ano, né? Ela pegou R$ 8.000 e quer saber quanto tempo vai demorar, né, para ela pagar o montante de 8.320. Galera, é como se esse valor inicial que ela pegou de empréstimo fosse o capital, o valor inicial, tá certo? 8.000. E aí, ela quer saber em quanto tempo vai passar para ela pegar um montante de 8.320, né? 8.320, certo? Então, o montante é 8.320, beleza? Então, vamos lá, né? Ele perguntou o tempo. Pronto, coloquei aí todas as letrinhas, né? Todas as letrinhas, tá certo? E vamos pensar nesse exercício. Gente, ó, dá pra gente calcular os juros usando a fórmula, mas eu acho que você entende, né? Que isso é quase de imediato, né? Se você entendeu, galera, ó, pode ficar preso na fórmula, não tem problema. Mas se você entendeu que era um valor inicial de 8.000 e depois ela vai pagar 8.320, né? Então teve um juros, certo? Teve um juros de quanto, né? Daqui para cá? De 320, certo? Mas, claro que pode aplicar a fórmula, com certeza, né? Montante, ó, é capital mais os juros. O montante era 8.320, o valor inicial era 8.000, e isso vai ter um juros, certo? Bom, esses juros, então, deu 320. Entendeu como é bem intuitivo, né? Aquela forma, certo? Beleza, aqui encontrei os juros, né? Tá, ele perguntou o tempo. Ó, eu tenho a taxa, né? Tenho o capital, certo? Tenho os juros, né? Vou aplicar a outra fórmula possível lá, né? JCIT, certo? Pronto, aqui vai usar as duas fórmulas, né? Mas aqui, ó, os juros eu sabia, cara, 320, né? O capital, 8.000, né? 8.000. A taxa, 16% ao ano, né? Galera, uma ideia só de matemática básica aqui, tá? Geralmente, esses valores de capital são números altos, tá? Porque a gente fala de aplicação, investimento, né? Vou pagar um carro, né? Sei lá, pode ser um fogão, né? Uma geladeira. Então, geralmente são valores meio altos, né? Aqui em juros simples, vale a pena você colocar a porcentagem por 100 mesmo, na fração por 100. O que é 16%? É 16%, tá entendendo? É 16%, pronto. Aqui vai ser bom fazer isso, tá? Porque você vai cortar zeros, entende? Então a continha fica mais tranquila se você colocar assim. Nada te impediria de botar 0,16, né? Mas aí você ia complicar a sua conta, entende? Aqui, galera, por mais que você não goste de fração, mas aqui a fração vai te ajudar, tá vendo? Vai ser fácil, né? E geralmente esse capital tem alguns zeros aqui, né? Geralmente, tá? Não vou falar sempre, mas geralmente você vai cortar e vai ficar mais tranquilo, né? Desde o tempo. Tá. Olha lá.
Com certeza, esse tempo que eu vou achar nessa conta, na aplicação do JCIT, ele vai estar em anos, tá certo? Com certeza. Porque se a taxa era ao ano, né? Esse tempo, galera, sempre vai concordar com a taxa, tá certo? Ele vai sair automaticamente em anos. Não tinha como sair diferente, né? A taxa era ao ano, esse tempo vai sair em anos quando eu resolver essa conta, tá certo? A gente vai achar o tempo aqui em anos, né? Então, vai lá. Vou cortar 2 zeros com 2 zeros, né? Ó, gente, não precisa fazer com pressa essa conta aqui, né? Tá? Eu vou cortar aqui, ó, esse zero com esse zero, tá? Se você não quiser, galera, continua a conta do seu jeito, tá? Continua a conta do seu jeito aí, beleza? Ó, eu não vou acelerar mais não, ó. 32, 8 vezes 16 vezes P, né? Vou copiar. Aí eu vou cortar esse 32 aqui, ó, com esse 8, entende? Né? Aí eu vou dividir isso aí, 8 vezes, né? 8 vezes 4, 32, certo? Então vai ficar aí 4, certo? Vai dar igual a 16 vezes T, né? Se eu não errei nada aí, tá certo? Vai correr alguma coisa aí? Tá certo, né? Vai simplificar, vai dar 1 quarto. 1 igual a 4T, T igual a 1 quarto. Bom, 1 quarto de quê? 1 quarto de ano, né? 1 quarto de ano, entende? E aí, Zequinho, como é que eu faço para achar em meses, né? A resposta podia colocar 1 quarto de ano? Né? Meio esquisito colocar assim, né? 1 quarto de ano vai transformar para meses. Galera, 1 quarto é dividir por 4. Dividir por 4, né? Ó, olha a fração aqui. A fração está falando 1 ano sobre 4. É isso que diz a fração, sabe? 1 ano sobre 4. Ah, então, em vez de colocar 1 ano, eu posso colocar assim, 12 meses sobre 4? É, né? 12 meses sobre 4, certo? Isso vai dar 3 meses. Beleza? Então, a resposta dessa primeira é 3 meses, tá joia? Letra B. Ok? Então, Zaquinho, assim, usou as duas fórmulas, né? Usou as duas fórmulas, tá certo? Talvez alguém já pensaria mais de imediato em ver os juros. Talvez alguém queira aplicar a fórmula. Montante é capital mais juros, né? Então, montante 8.320, capital 8.000. Ah, os juros foi 320. Aplicou a fórmula e encontrou. Depois aqui, JCIT. JCIT. Achou o tempo. Cuidado, a taxa era ao ano. Então, o tempo sai em anos. Né? 1 quarto de ano é 1 ano dividido por 4. 12 meses por 4, 3 meses. Beleza? Então, ó, essa é a clássica questão de juros simples, né, gente? É a clássica questãozinha de juros simples. Tem algumas dessas aí para você resolver nessa lista, tá? É a clássica questão aplicando, né, as fórmulas de juros simples. Beleza? O que acontece geralmente nas questões de prova, né? Galera, se alguém vai prestar o EPG, parece que todo ano cai uma questão lá que envolve juros simples ou juros compostos, ou os dois, né? Na UEPG. Beleza? Se alguém for fazer o EPG, cara, pega bem esse conteúdo aí, porque lá tem caído bastante. Achei muitas questões, tá? Desculpa se eu não falei, galera, mas eu vou enviar uma outra lista depois, tá? De matemática financeira. Quando a gente entender juros compostos, aí eu vou lançar uma lista de umas 30 questões, sei lá, que vai misturar as duas ao mesmo tempo, tá? Aí você vai ficar bem nesse conteúdo aí, né? Mas isso vai acontecer mais pra frente. E você tem que reconhecer também, né, gente, se a sua prova tem o costume de cobrar isso, sabe? Às vezes tem prova que tem o costume de cobrar isso, né? E aí é bom você estar antenado nesse conteúdo, né? Galera, essa é a questãozinha clássica, tá? Você vai encontrar outras questões nesse estilo aí, né? Ah, tá, lembrei o que eu ia falar. Olha o que acontece às vezes. Acontece às vezes o seguinte. Aqui eu fiz a aplicação uma vez, em juros simples. Tem questão que vai falar assim para você, ó. Ah, peguei tanto e apliquei no banco A, e peguei tanto e apliquei no banco B, né? Aí ele vai fazer 2 aplicações em juros simples, né? Mas é o mesmo esqueminha, né? Você só vai fazer 2 aplicações, e é um exercício um pouquinho mais trabalhoso só, entende? Mas ele pode fazer isso. E isso eu vou fazer ainda com vocês, tá? Isso eu vou fazendo com vocês.
Aliás, vamos fazer isso agora primeiro? Antes de eu mostrar as ideias diferentes? Vamos fazer isso agora primeiro, né? Parece uma ideia lógica melhor. Vamos fazer a aplicação de juros simples em dois bancos diferentes. Beleza? Ok? Samara, já vou chegar nessa questão. Essa questão liquidar o débito é pagar tudo que faltava. Tá? Já vou chegar nessa questãozinha aí. Essa eu vou fazer. Né? Você deve estar falando aí da questão da US, né? USE do Ceará, né? Questão 2. A questão 2, a questão 5, gente, são questões com ideias diferentes ali. Essas questões eu vou fazer, viu? Essas questões eu vou fazer, beleza? Vamos lá. Deixa eu fazer primeiro uma questão com vocês, onde há duas aplicações de juros simples, né? Só para você se acostumar mais com o conteúdo aí. Eu vou fazer com você a questão 6, tá? Vamos fazer essa 6 de somatório da UEPG, né? Vai dar para a gente, né, ganhar, fortalecer, quer dizer, essa visão que a gente já tem, tá? Questão 6 da UEPG, vamos fazer junto ela aqui, tá? E vai fazer a aplicação de juros simples em dois bancos, tá? Vamos lá, então. E aí, depois, eu vou mostrar ideias, né, um pouquinho diferentes, né? Assim, que às vezes acontece, né? É bom você ter conhecido antes, entendeu? Vamos lá. Então, vai lá. Questão 6 da UEPG. Ó, vamos organizar bem as ideias, né? Rapaz, nesse tipo de exercício aqui, cara, o que você tem que ser é assim, organizado. Ou se você ser organizado, cara, a questão não vai ficar difícil não, velho. Mas, se você é daqueles que sai fazendo conta assim, depois você vai procurar na sua conta, né? O que eu fiz? Onde é que tá? Aí fica meio esquisito, hein? Seja bem organizado, pessoal, principalmente nesse tipo de exercício, tá? E eu achei uma questão da FGV aqui, que eu nem coloquei na lista. É uma questão até recente. Mas a questão da FGV, ela fez aplicação em 4 bancos seguidos, cara. Falei, Jesus amado, né? Ela pegou, aplicou em juros simples, aí recolheu o montante. Aí esse montante virou capital de uma nova aplicação. Aí se aplicava de novo. Aí, montante, aplicava, montante, aplicava. Falei, caramba, pra que isso, né? FGV, galera, cobra muita matemática financeira, né? Eu acho que não vai ter ninguém que vai fazer FGV, né? Geralmente a galera é medicina aí. Mas se alguém quiser fazer FGV, aí você tem que fazer um outro treinamento em matemática financeira, parece, entendeu? Eles até cobram coisas assim. Eu vi e só lembro que isso caía em concurso público, sabe? FGV é diferente, né? Então, assim, se você não vai fazer FGV, nem precisa conhecer aqueles tipos de exercícios lá, cobrando, né, amortizações, umas outras paradas lá, que eu não vejo cair em outra prova, entende? Aí eu decidi não colocar. Mas se tiver alguém que vai fazer FGV, daí me avisa que eu monto uma lista, né, meio diferente aí, tá? Essa da UEPG, você tem que saber fazer, é bem clássico. Vai lá. Marcelo tinha um capital de 5 mil reais. Olá. Então, ele tinha um capital, né, de 5 mil reais. Vamos deixar anotado aí. Né? Parte desse capital ele aplicou no Banco A por um ano. A taxa de juros simples de 2% ao mês, obtendo R$ 360 de juros. Então, tudo isso aí que você está falando, cara, é sobre uma aplicação em um Banco A. Né? Ele chamou de Banco A. Vamos organizar aqui, ó. No Banco A ele fez isso. Né? E assim, Zaquini, desses 5 mil, quanto que ele botou no Banco A? Ele não falou, né? Parte desse capital. Parte, sei lá quanto que ele botou aqui. Vamos colocar assim, ó. X veio para cá para o Banco A. Tá certo? Uma parte. Eu não sei quanto. Ele não falou. Se ele falasse, ia ficar bem fácil a questão, entende? Ele decidiu não falar. Vou botar, veio X para cá. Né? E aí, a taxa de juros aqui no Banco A, mas aqui funciona assim, ó. A taxa é de 2% ao mês. Sempre é bom você botar a unidade, tá? E ele obteve um juros de R$ 360. Tá, isso foi no Banco A. Onde é que eu parei? Aqui. O restante aplicou no Banco B. O restante aplicou no Banco B. Né? Só estou organizando as ideias, ó. Então tem um Banco B ali, velho. Tem um Banco B ali, velho. Olha lá. Uma parte no Banco B. Galera, atenção aqui, hein? Não fica criando, cara, mais incógnitas do que você já tem, entende? Essa é uma ideia, né, fundamental aí da matemática, tá, moçada? Mas acho que vale a pena você parar um pouquinho para pensar no que eu vou te falar aqui, né? Acho que alguém poderia falar assim, bota Y lá no banco B.
Aí depois você fala que x mais y é 5.000. Gente, se você fizer isso, até vai dar certo. No final, você vai ter uma trabalheira danada, né? E aí a conta vai ficar, né, cheia de letras, né? Você criou duas incógnitas, entende? Tá certo? Vai ser meio esquisito, tá? Então, nunca crie incógnitas sem necessidade, entende? Sem necessidade. Se você tem um total de 5.000 e veio x para cá, então o restante ficou, ele falou, né? O restante foi para o banco B. O restante, galera, seria os 5.000 menos aquele x, entende? Aí eu não criei uma incógnita nova, sabe? O restante seria os 5.000 menos o que veio para o A, beleza? Então, anota isso aí, galera. Se você não tem o costume de ter essa ideia, tá? Anota aí para você sempre ter essa ideia, beleza? Não criar uma incógnita desnecessariamente, tá joia? Então, o restante, 5.000 menos x, veio para o banco B. E como é que funciona o banco B isso aqui? Funciona assim, né? Opa, desculpa aí, gente. Ele falou aqui, ó, por um ano. Esqueci de anotar, né? Por um ano, tá? No banco B, por isso que ele falou ali também, até, né? Ó, também pelo período de um ano, né? Também pelo período de um ano, né? Tinha essa frase um ano ali no ar, né? Acabei não vendo aqui. A taxa de juros aqui é diferente. A taxa de juros aqui é juros simples também, né? 20% ao ano, tá? 20% ao ano. Beleza. E falar mais alguma coisa? Pronto, falou isso, né? Tá certo. Vamos lá. Galera, agora sim, né? Tá tudo certinho aí. Os dados, né? Organizamos as ideias. Moçada, eu acho que a gente já precisa fazer uma observação antes de querer sair calculando, né? Porque aqui no banco A aconteceu aquela parada, né? A taxa estava ao mês e o tempo aqui estava em anos, entende? Galera, vou te falar uma coisa aqui que vai deixar a questão sempre mais fácil, tá? Sempre mais fácil. Moçada, transforme esse tempo de acordo com essa taxa, beleza? Transforme esse tempo de acordo com essa taxa, ok? Um ano, eu vou colocar, são 12 meses, beleza? Um ano são 12 meses, ok? Preciso fazer isso para calcular no banco A, né? Não podia botar o 2% e o 1%, entende? Não ia dar errado, né? Já vamos fazer essa observação, né? E aí, vamos entender o seguinte. Lá no banco A, aqui, o que você tem? Você tem o dinheiro que veio para cá, o dinheiro que veio, né, para o banco A. Então, esse seria o capital, certo? A parte que veio para o banco A. Esse seria o capital. Você tem os juros, entende? Tem a taxa e tem o tempo. Então, só de olhar para o banco A, você consegue achar esse X, viu, galera? Né? Você consegue achar esse X. Já vamos encontrar tudo que a gente consegue, depois a gente vê o somatório, entende? Vamos encontrar tudo que a gente consegue aqui, ó. Então, vai lá. J-CIT. J-CIT. Os juros do banco A, ele falou. Por isso que ficou mais tranquilo, né? 360. O capital, o que veio para o banco A, era X. A porcentagem é 2%, né? E o tempo era um ano, mas aqui eu vou colocar, né, 12 meses. Beleza? Né? Aqui a gente vai ter que fazer a continha mesmo, tá? Eu acho que eu vou simplificar assim, ó. Esse 360 com 12, né? 36 é o triplo, né? De 12, né? Então aqui vai ficar 30, né? Certo? Então, ó, vou por partes aqui. Também não vou acelerar a conta, não. 30 é igual a 2x sobre 100, né? Tá? Aí eu vou cortar, por exemplo, ó, esse 30 com esse 2, vai dar 15. 15 vezes 100, 1.500. Então, o x ficou 1.500. Essa foi a parte que chegou aqui, ó, que chegou aqui no banco A, 1.500, né? Pronto, aqui no banco A dava para aplicar o JCIT? Dava. Porque você anotou as informações e você viu, ó. Tinha o capital, a taxa, o tempo e os juros. Pronto, achei o capital que chegou no banco A. As aqui, então, quer saber de uma coisa? Se você sabe quanto chegou ali o banco A, você também sabe, né, quanto vai vir para o banco B. Sim, né? Dá para saber.
Se aqui foi 1.500, então aqui é 5.000 menos 1.500, né? E quanto chegou, então, no banco B, né? Aí vai dar 3.500, né? 3.500 foi o que chegou para o banco B, beleza? Vou colocar aqui, ó. O capital que chegou no banco B foi 3.500, certo? Zaquini, ó, dessa vez você conseguiu também taxa, capital e tempo. Ah, então dá para achar os juros no banco B. Dá, né? JCIT, eu tenho o CIT. Então, JCIT, beleza? Os juros eu vou encontrar. O capital que chegou aqui foi 3.500. A taxa é 20%. 20 por 100. Vou colocar assim, né? Vai cortar o zero ali, tá vendo? E o tempo é 1 ano. Aqui eu não vou me preocupar, né? Porque assim, era ao ano e o tempo estava em anos. Então, ó, beleza, né? Já analisei que taxa e tempo concordam, certo? Pronto, vezes o tempo, 1 ano. Beleza. Ah, então vamos achar os juros aqui? Vamos lá. Os juros vai ser, cortando os zeros aqui, né? Para facilitar a conta, entende? 350 vezes 2. 350 vezes 2, 750. Beleza? Então esse é o juros, vou botar aqui B, tá? Esse é o juros do banco B. Né? Pronto, ó. Daqui, ó, parece que a gente achou tudo, né? Parece que a gente achou tudo. Né? Como assim parece que a gente achou tudo, né? Ué, eu sei o capital, eu sei os juros. Ah, se eu quisesse saber o montante do banco B, dava para saber? Dava, né, galera? Montante é capital mais juros. Se eu quiser saber o montante, dava para achar? Dava, ó. Tem o capital, tem os juros. Lá no banco A, aqui, se ele perguntar, né, em algum somatório aí, né, qual é o montante do banco A, né, dá para achar? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Tá, dá para achar. Montante é capital mais juros. Então você tem o capital, né, ó, que chegou para cá, certo? Você tem os juros, né? Beleza? 360. Dava para achar também. Beleza? Então sei o juros, sei o montante, sei tudo, né? Só ir para o somatório ali e vamos ver o que está certo e o que está errado. Com base nesses dados, assinale o que for correto. Né? Deixa eu sair da frente aí. 01. No banco B, ele aplicou menos de 3 mil reais. No banco B, foi 3.500, né? O banco B foi 3.500, tá? Então, a 1 tá falso, né? Foi 3.500. 02. Marcelo obteve um montante de 6.060 referente às duas aplicações. Referente às duas aplicações. Então, tem que somar os dois montantes. Tem que somar os dois montantes, né? Tem que achar o montante do B aqui, né, galera? Tá? Montante do B vai ser o capital do B, que é 3.500. Mais os juros do B, que foi 750. Fica dessa soma aí. Lá no A, dá para achar o montante? Dá, né? Capital 1.500. Mais 360, né? Vou fazer essa conta aqui, ó. Montante do A, vou colocar aqui, né? Montante do A. Aqui vai dar 1.860. Aí é só fazer a continha, né? Montante do B. Vou botar MB aqui, tá? Vou botar MB. Show. Se eu organizar isso aqui vai ficar muito pequenininho aqui. Somar o capital do B mais o juros do B. É isso, né? Montante do B vai ser o capital. Cadê? 3.500. Mais 750, né? Eita, vamos decorar isso aqui. Vai dar 4.250? Será que é isso? Professor, Oi, pode falar. não é 700 juros do B? Eita, viu alguma coisa aqui? Peraí. O capital mais o juros. Ali é 350 vezes 2, não é? Aqui. Ah, é verdade. Oh, valeu, obrigado, cara. É 700, né? Eita, pega. 350 vezes 2, 700, né? Obrigadão, hein? Valeu. 700 aqui, gente. Fiz a continha errada ali. Então, é mais 700. Mais 700. Valeu, obrigado, Duda. 350 vezes 2, né? Viajei. 700. 700 mais 3.500. Aí vai dar
4.200, né? Montante do D. Vou botar aqui MB. Aí, se você somar esses dois montantes, né, 4.200 mais 1.860, será que vai dar 6.060? Vamos conferir ali. Ô, valeu. O Gabriela que mandou no chat aqui, agora que eu vi. Desculpa, gente, não tava olhando no chat aí, né? Beleza? Galera, somou esses dois negócios aí, ó. Somou esses dois montantes, deu isso aí mesmo, velho. Deu isso aí mesmo. Somou o montante do A, mais o montante do B, deu 6.060. Faz a continha aí. Tá? Essa é verdadeira, né? 04. A aplicação do Banco B rendeu juros de R$700. Era isso mesmo, né? Tinha feito ali 350 vezes 2, né? É 700, né? Essa aqui é verdadeira, né? R$700. E 08, 04 é 08, ele aplicou no Banco A 20% do seu capital. No Banco A, 20% do capital, né? Galera, ó, 10% seria 500, né? 10% seria 500, certo? 20%, né? Vai ser quanto? Vai ser 1.000, né? Tá? 1.500, não é 20%, né, gente? De 5.000, né? Tá? No Banco A, ele aplicou 20%. Não, né? Essa aí é falsa. Tá bom? Ficou, então, 0,2 mais 0,4. Esse é o gabarito mesmo. Tá? Então, ó, o que você entendeu de juros simples, né? Não dá para fugir dessas ideias, né? J-CIT, montante a capital mais juros, tá entendendo? Um exercício de aplicação em juros simples, entende? Só pode dar trabalho para você às vezes, entendeu? Colocou duas aplicações aqui, né? Às vezes, só para você entender, o que ele pode fazer às vezes também, isso aqui? Ó, ele aplica juros simples. Então, você vai ter lá, né? J-CIT, encontrou o montante. Aí, ele pega o montante e faz uma outra aplicação. E aí, esse montante final vira um novo capital. Aí, se aplica de novo, né? Dá para acontecer isso também nas questões, tá? Aí, é só se organizar, gente, beleza? E vai dar tudo certo, tá? Depois, tentem fazer, tem bastante questões aí com dois bancos, né? Dois capitais em dois bancos diferentes, tá? Vamos fazer aí duas questões aí bem curiosas, um pouquinho diferentes, tá certo? Eu vou começar pela questão 5 da Unicamp e depois eu vou terminar nessa do Ceará, beleza? Então, questão 5 da Unicamp, depois a 2 do Ceará, e aí o resto dessa lista aí, você briga com ela um pouquinho, tá joia? Vou mandar, não mandei para vocês o gabarito, né? Só mandei as questões. Eu vou mandar o gabarito e a resolução comentada, viu? Beleza? Vou mandar agora já. Terminando a aula, já envio lá, beleza? Vamos nessa então, ó. Questão 5 e questão 2. Tá? Primeiro a 5 da Unicamp, depois a 2. São ideias de exercício, assim, que é bom você conhecer, né? Vamos lá então. Questão 5. Ó, questão 5 fala assim, né? Uma compra no valor de R$1.000 será paga com uma entrada de R$600 e uma mensalidade de 420. Gente, esse é o tipo de exercício onde ele fala assim, né? Você vai dar uma entrada e depois você vai pagar o resto, né, parcelado. Aqui é uma parcela só de resto, entende? E aí, como é que você faz para organizar esse tipo de questão, né? Você vai fazer assim, ó. Galera, o que eu costumo fazer aqui para resolver essas questões é fazer uma linha do tempo, assim, sabe? Principalmente na 2, depois do Ceará. Rapaz, se você fazer uma linha do tempo assim, ó, para ir entendendo, né? Nossa, fica muito fácil de ver, tá, gente? É uma boa ideia para você organizar os dados da questão. Aqui ainda não. Na 2, bem mais. Olha lá. Como é que funciona aqui, Zaquim? Funciona assim. O valor da compra é R$1.000. Pronto, vou colocar aqui, ó. O valor da compra é R$1.000. Tá. Esse é o valor. Como é que vai funcionar isso aqui? Você vai pagar uma entrada,
né? Você vai pagar isso aqui com uma entrada de R$ 600. E uma mensalidade, tá? E uma mensalidade. Uma mensalidade de R$ 420, certo? R$ 420. Pronto. Ele quer saber qual foi a taxa de juros aplicada nessa mensalidade. Galera, sempre que a questão falar para você assim, entrada, tá? Ah, uma parte ele pagou à vista, a outra ele vai parcelar, né? No ato da compra, todas essas frases, entrada, no ato, pagou uma parte à vista, a outra de parcela, entende? Então significa que você deu o dinheiro agora. Você deu o dinheiro agora, certo? E se você dá o dinheiro agora, não tem juros, né, gente? Porque você entendeu que juros depende de tempo, né? Tanto o simples quanto o composto, tá? Juros depende de tempo. Se eu te der o dinheiro agora, é isso. Não passou em um tempo, isso não tem juros, tá certo? Então, o que você paga no ato, na entrada, né? Agora, de imediato, tá certo? Isso não tem juros. Agora, se passou um tempo, passou um mês, por exemplo, né? Aí, assim, pode ter juros, entende? Pode ter juros. Como é que eu vou reconhecer, Zaquini, se nesse exercício teve juros ou não? Né? Galera, olha lá. Pagou no ato, agora, R$ 600. Beleza. Aí, depois de um mês, a pessoa foi lá e pagou 420. Aí você vai falar, ué, né? O valor era R$ 1.000. R$ 1.000 era o valor. Se ele pagou 600 agora, e digamos assim, se não tivesse juros, faltaria quanto aqui, galera? Faltaria 400, né? Faltaria 400, tá certo? Ah, então a pessoa decidiu cobrar juros, né, Zaquim? A pessoa decidiu cobrar juros, né? E ela cobrou 420. Então ela cobrou algo a mais, assim, entendeu? Vai passar um mês, me dá alguma coisa a mais aí, né? Decidiu cobrar quanto de juros, galera? R$ 20 de juros, entende? Pronto, R$ 20 de juros, tá certo? O que você pode pensar aqui? Dá para você associar isso aqui, Zaquim, com juros simples? É possível. Mas nem precisa, mas é possível, tá? Zaquini, e outra coisa, essa questão não falou, por exemplo, se era juros simples ou juros compostos, né? Eu vou te lembrar uma coisa também. Não precisava, porque passou um mês, entende? Passou um. Se fosse, né, juros simples ou juros compostos, entende? Você ia achar a mesma taxa, porque foi aplicada só nesse valor inicial, entende? Tá? Digamos assim, né? Aconteceu um período de tempo 1, tá? Dá para fazer, galera, sem usar a fórmula de juros simples. É o que eu vou fazer aqui agora. Olha lá. Era para você pagar 400, mas você pagou uma taxa a mais, né? Você pagou R$ 20 de juros, tá certo? E ele quer saber de você qual é a taxa, né? E a taxa dada em porcentagem? Qual foi a taxa de juros? Qual foi a porcentagem aplicada, né? Nessa mensalidade, entende? Aí você vai pegar o 400, né? Vai falar assim, ó, era para ser 400, era para ser isso, né? Era para ser isso aqui. Mas ele pagou a mais. Pagou a mais. Quanto que ele pagou a mais? Pagou R$ 20 a mais. Esses 20 é quanto por cento do que ele deveria ter pago? Né? X%. Essa regra de 3 resolve a questão. Tá? Zaquini, queria entender, sabe o que dá vontade de entender? É por que você pegou o 400 e falou que isso era 100%? Né? Não dá vontade de querer entender isso aí? Sim ou não? Então vamos lá, vamos entender. Olha lá. Galera, é como se fosse o seguinte, né? Entenda aqui, ó. É como se fosse o seguinte, né? Zaquini, nesse um mês, inicialmente era para ser 400. Entendeu? Valor inicial. Inicialmente era para ser 400. Mas ele pagou uns juros a mais. Pagou uns juros a mais, né? Pagou 20 a mais, entende? Ah, por isso que nessa primeira parcela, né? Um mês depois, ficou um total de 420. Tá entendendo? E você pode usar isso aqui, se você quiser, na forma de juros simples. Tá certo? Como se o 400 fosse o valor inicial, ele pagou um juros, pagou a mais 20, e no final ficou, então, essa parcela de 420. Tá joia? Se você quiser aplicar aqui, ó, com esses dados, a forma de juros simples,
vai dar certo também. Vai dar a taxa igualzinho que eu vou achar aqui. Perfeito? Beleza? Era para ser isso inicialmente, pagou isso a mais e deu um montante de 420. Quer usar assim? Pode usar assim. Vai dar certo. Ok? Resolvendo a regrinha de 3, né? 400x é igual a 20 vezes 100. 4x é igual a 20. X é igual a 5. Beleza? Então, nessa questãozinha da Unicamp, 5%, tá? Foi a taxa de juros. Beleza, que está na letra B. Joia? Tranquilos? Você não pegou o 1.000 porque deixou de ser esse valor entrada? Ah, então, ó, Duda, eu não peguei o 1.000, por exemplo, é porque é o seguinte, ó. Quando você tirou esses 600 aqui na entrada, aí isso aqui é tirado sem juros, entendeu? Porque você deu na entrada já. Então isso aí saiu do 1.000, entendeu? Sem se envolver com juros. Entende? O que vai estar envolvido com juros aqui é a primeira parcela só. Né? A entrada, ela não tem envolvimento com juros nenhum. Beleza? Isso, aí o valor inicial passou a ser esses 400. Entendeu? Era 1.000, dei 600. Passou a ser 400 que eu devia. Só que eu paguei 420. Então teve um juros de 20 reais. Perfeito? É isso. Boa pergunta, exatamente. Exatamente isso. Tá? Beleza, então. Galera, vamos ali para a questão 2, então, do Será, tá? Ó, gente, só para deixar tudo claro aqui, ó. Daqui eu quis usar os juros. Olha lá. J-CIT, né? Qual foi os juros? 20 reais, certo? O capital, 400. A taxa é o que ele quer. O tempo é 1, né? Beleza? Você vai passar, então, né? Esse 20 dividido aí por esse 400, tá certo? Beleza? E aí você vai achar a taxa aqui, já vai sair automaticamente em porcentagem, tá, galera? Você vai dividir aqui, ó. Vai ficar 1 dividido por 20, né? Que vai dar 0,05, é isso? E você já acha 0,05 em porcentagem é 5%, tá bom? Perfeito? Lembra que a taxa já sai em porcentagem. Aqui na regra de 3, eu achei X%, 5%. Fechou? Vai lá. Questão desse tipo de exercício aí vale a pena, hein? Questão 2. Vamos nessa aí. Para fechar, então, nossa aulinha aí. Aqui eu fiz uma linha do tempo, mas ela era bem curtinha, né? Era só um mês, entendeu? Você vai ver, cara, como vale a pena fazer essa linha do tempo, tá? Se ele prolongar, né? Acontecer mais coisas, entendeu? Aí você vai achar que a questão é complicada, mas se você organizar na linha do tempo, não fica não, cara. Vamos lá. Para fechar, então, exercício 2, ó. Será, né, bicho? Será, inventa umas questões aí, cara. Os caras são criativos lá, né? Vai lá. Bruno fez um empréstimo de R$1.000. Tá? Então, galera, o que é fazer um empréstimo, né? A pessoa vai lá, não tem dinheiro para comprar, para pagar as contas, por exemplo, e vai lá e pega R$1.000, entendeu? Esse é o capital inicial, beleza? E aí depois, quando ele for pagar, ele vai pagar com juros, tá certo? Beleza? A juros simples mensais de 10%. Olha lá, hein? Vamos anotar as informações primeiro, né? Ele pegou lá um capital emprestado, né? Fez um empréstimo, tá certo? Não estava conseguindo pagar as contas dele lá, pegou R$1.000 emprestado. No sistema de juros simples, com a taxa mensal de 10%, né? Então a taxa era 10%. Onde que ele falou que é ao mês? Ele falou, juros simples mensais. Pronto, né? Ao mês. Beleza. 2 meses após. Já começa aqui as observações, hein, galera? Olha lá, Ceará, né? Opa. Eita. Aí eu caí aqui. Já começa as observações. Gente, vamos entender uma coisa aqui. Começou com R$1.000. Começou com R$1.000. Você entendeu o juros simples? Aqui é juros simples, né? Ele falou, juros simples mensais. Então significa que a cada mês, ele vai ter que... Vai aumentar essa dívida dele, né? Desse empréstimo. Vai aumentar em 10%, não é isso? Você entendeu? Aqui, se você entendeu, vai ficar mais fácil
porque a gente vai usar menos fórmulas. Quer ver só? R$1.000 inicialmente ele pegou de empréstimo. Aí ele fala assim, ó, 2 meses após, galera, quando passar 2 meses, né? Quando chegar aqui, e a taxa era de 10% ao mês, 10% de 1.000 é 100, né? No primeiro mês, esse empréstimo virou 1.100. No segundo mês, esse empréstimo virou 1.200. Tá entendendo? É assim que funciona juros simples, não é isso? 2 meses após, ele não devia mais 1.000. Passou 2 meses, ele deve 1.200. Perfeito? Quando chegou nesse segundo mês, 2 meses após, agora ele está devendo lá 1.200. Aí ele vai falar assim, ó, eu vou pagar uma parte, sabe? Estou com dinheiro aqui, eu vou pagar uma parte desse empréstimo que eu estou devendo. Aí ele veio aqui, cara, e pagou R$700. Pronto, ó. Ele quis pagar uma parte, né? Pagou R$700, entende? E aí, se ele pagou R$700, ele não está devendo mais 1.200, né? Ele vai estar devendo 500 agora, certo? 500 agora está devendo, né? Pronto. Um mês depois desse pagamento, ó, fez o pagamento de 700. Um mês depois, é um mês na frente. Isso, um mês na frente. Bom, mas se é um mês na frente, e nesse sistema, né, funciona 10% ao mês, tá certo? Desse empréstimo que ele fez, né? Então, vai ter que aumentar, galera, 10%, não é isso? Vai ter que aumentar 10%. Bom, e 10% de 500, né, é 50. 10% de 100% é dividido por 10, né? 10% de quilos é 50, certo? Pode falar. Tem alguém querendo perguntar alguma coisa? Tudo certo? Se tiver alguém que quer perguntar, gente, eu não estou ouvindo, hein? Tudo bem? Ó, vou só repetir de novo, né? Começou com R$1.000, 10% ao mês. Tá. 2 meses depois, aí você tem que entender. 2 meses depois, não é mais R$1.000, porque é 10% ao mês. Então, foi para 1.200, né? Nesse mês, ele quis pagar 700. Pronto, ficou 500. No próximo mês, ele liquidou o débito, tá? Esse liquidou o débito, galera, liquidou o débito significa ele pagou toda a dívida, né? Pagou toda a dívida que ele fez com esse empréstimo, tá? Liquidação de débito é finalizar a dívida. Pagou o que faltava, tá certo? Pagou o que faltava, tá? Só que você tem que lembrar que passou um mês, o que tem que acontecer aqui, né? Nesse empréstimo. Ele tem que aumentar 10%, certo? Então, ele foi para 550. E aqui, ele liquidou, né? Ele quis pagar tudo aqui, tá certo? Liquidar o débito é pagar o que faltava. Pronto. Liquidou o débito, pagou o que faltava, ou seja, pagou R$550. Ok? E aí, a resposta, letra A. Tá? Então, quero que você entenda que a questão fica até simples de entender se você monta essa linha do tempo aqui, não? Beleza? Monte, pessoal, linha do tempo nesse tipo de exercício. Tá certo? Vai ficar bem facinho para você compreender o que está acontecendo aí. Eu não fiz conta de juros aqui, percebe? Eu fiz conta de mais e menos aqui, não. Entende? Porcentagem, né? Tudo bem? Beleza? Galera, ó, eu vou ver se eu acho mais questões desse estilo aqui, né? E mando para vocês no grupinho, para vocês praticarem mais, tá? Mas sempre que você montar a linha do tempo, ó, fica bem facinho para você ir compreendendo, né? Tá certo? Chegou nesse mês, ele vai pagar uma parte. Pronto, chegou nesse mês, agora deve tanto. Pagou uma parte. No outro mês, tem a porcentagem de novo. Entendeu? Já viu uma questão, acho que era da FGV até. Era um pouquinho mais extensa que essa. Mas era esse processo. Tá bom? Quando ele faz o empréstimo, por que ele tem que pagar 1.100 ao invés de 100? Sim, ó. É o seguinte, ó. Quando ele fez o empréstimo de 1.000, ele pegou R$1.000, entendeu? Assim, ó, ele está devendo R$1.000. Ele pegou R$1.000, ele está devendo R$1.000 para o banco, né? Vamos supor que ele fez empréstimo num banco, né? Está devendo R$1.000. Passou um mês, ele deve 10% de juros. E juros é a mais, tá certo? Você tem que pagar a mais, né? Agora está devendo 1.100, entendeu? Passou 2 meses, mais 10%, né?
desse 1.000, aí 1.200, tá certo? Beleza? É os juros, né? Tá joia? Fechou, galera? Gente, ó, era isso então, tá? Espero que tenham gostado da aula. Vou ver se eu acho mais questões aí, né, para você dar uma praticada. Mas essas da lista já são questões boas, porque dão um pouco de trabalho, tem que aplicar a fórmula, né? Eu vou ver se eu acho mais questão desse tipo aqui, tá? Para você praticar aí, beleza? Moçada, bom final de semana a todos vocês, tá? Até a semana que vem. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, gente.